Já adianto que nesse episódio praticamente não tem luta, tá? E nós vamos conhecer um pouco melhor o Sakura, né? O personagem principal. Lembrando, gente, que eu vou contando o episódio dizendo o que eu achei no decorrer do vídeo. Então, se você não quer spoiler, corre lá pra assistir o episódio primeiro, ok? No colégio, os amigos dele sentem sua falta, porque ele não foi pra aula, né, o Sakura. E eles perguntam o que pode ter acontecido, e o Nirei acaba ligando pra ele. E o Sakura, sem paciência, desliga o telefone, mas o Nirei percebe que ele não tá bem, né, que parece resfriado pela voz. Então, os amigos compram umas coisas pro Sakura, né, pra ele melhorar logo, mas só dois vão pra visitar ele, né, que é o Suou e o Nirei. E aí a gente já fica bem curioso, né, onde o Sakura mora, como é a vida fora do furinho dele, né, e chegando no local, a casa do Sakura é tão assustadora, gente, que o Suou brinca que parece uma casa mal assombrada. O Nirei, medroso como é, né, não queria entrar, mas o Suou acaba bisbilhotando, né, e percebe que tem o tênis do Sakura na entrada, né. Então, ali é a casa dele sim. Entrando na casa do Sakura, o Suo brinca que pode ter acontecido alguma coisa com ele, né? Já que ele não tá respondendo. E o Nirei, que já tava assustado, né? A aura aí da casa mal assombrada dá um berro. E esse berro acorda o Sakura, né? Que já vem reclamar do barulho, mesmo ele estando cambaleando, né? E sim, ele tava doente. O Nirei tinha razão nesse sentido. E o Sakura volta, né, pro quarto dele pra se deitar, porque ele não se aguenta em pé e os amigos ficam chocados com a situação dele, né? A casa praticamente não tem nada, gente. E o Nirei, sendo um bom amigo, né, entrega as coisas que os colegas enviaram e fala que o Sakura pode depender mais dele, né? Afinal, o Sakura estava bem ruim e completamente sozinho. E detalhe que o Sakura é menor de idade e só essa situação já é preocupante, né? Um menor de idade basicamente sozinho e sem nada em casa. Mas o Sakura parece não entender, né? Que os amigos querem só ajudar e ele disse que é só dormir e que isso vai passar. E que ele sempre passou por essas coisas sozinho. E isso deixa tanto o Suou como o Nirei preocupados. Então o Suou, né, ele diz pra Nirei, já que eles deixaram as coisas com Sakura, que agora é a hora deles irem embora, né? O Nirei, ele até queria ficar mais um pouco, né, porque estava preocupado com o Sakura, mas ele acaba não discutindo e vai embora junto do Suou. E o Suou explica que o Sakura não sabe o que é amizade, pelo visto, né? O jeito que ele falou lá no quarto, provavelmente o Sakura deve estar sozinho, lidando com a vida há tanto tempo, que ele não sabe que pode contar com outras pessoas nesse tipo de situação. Então, ele propõe que se o Sakura faltar na aula no dia seguinte, que eles podem voltar lá novamente para visitar ele. Mas que agora não adianta insistir muito porque o Sakura não entende. No Nirei, ele acaba se sentindo mal, né? Por não poder fazer mais pelo Sakura. Afinal, ele disse que ia ajudar ele a chegar no topo. Mas não pode fazer muito, assim, de útil naquele dia, né? Ele só trouxe as coisas dos colegas. E adivinha que aparece bem na hora que o Nirei estava dizendo que queria fazer mais alguma coisa para ajudar o Sakura? A Tachibana. E você que tá nessa parte do vídeo e não deixou um like, né? Aproveita para curtir agora. Desde já, muito obrigada. Um tempo depois, o Sakura acorda, né? E já tava de noite. E ele também tava com sede, e por conta disso ele vai procurar algo para beber, já que a água, né, dele acabou. E ele acaba encontrando a sacola que o Nirei deixou. E ele se surpreende, né? Porque os amigos não só deixaram coisas para ele, como vitamina C, água, etc. Eles também deixaram um recado de melhora pro Sakura. E de repente, naquela casa mal assombrada, tadinha, a casa do Sakura, né? Um barulho, né? E o Sakura se assusta, porque ele tava sozinho naquele apartamento, já era de noite, né? Quem que tava chegando se o apartamento é dele? Bom, a Tachibana, né? Isso não foi surpresa pra ninguém, porque quando ela esbarrou com o Nirei, ela ficou sabendo que ele ficou resfriado, ela acabou pensando, eu vou chegar lá e vou ajudar ele, né? Então sim, a Tachibana chegou pra cuidar do Sakura. E falam que ela nem é um personagem tão importante assim, mas dá pra sentir que ela gosta do Sakura, né? Até porque ela foi até lá, porque tava preocupada com ele, e ainda fez um mingau de arroz com ovo. E o bom da Tatibana é que ela é bem engraçada, então a gente acaba tendo um momento divertido, dela contando que sabe da luta, de como o Sakura paralisou de ver os amigos sofrendo. E as reações do Sakura são as melhores, né, gente? E no meio da conversa, a gente descobre que o Sakura tem dificuldade de pedir ajuda, porque na concepção dele, isso seria o mesmo que admitir que é fraco. Mas a Tatibana acaba ensinando pra ele, né, que em momentos assim, a gente precisa confiar nos outros, que o Sakura justamente pôde descansar e se recuperar graças ao esforço dos outros, né? Que trouxeram compras, comida para ele, e que isso não é sinal de fraqueza, só significa que o Sakura é humano e que as pessoas queriam ajudar ele. E aí ela faz uma reflexão, que ninguém é capaz de fazer tudo em todos os momentos. Então, as pessoas, na realidade, todos são limitados, né? E justo no dia seguinte, o Sakura se sente muito melhor, né?
E ele acaba indo pro colégio. Detalhe que eu não vi nenhum professor nesse anime até o momento, gente. E o Sakura, ele procura o Kajiren pra pedir um conselho. E o Kaji pega o Sakura e os dois se afastam dali pra poder conversar, né? Então, o Sakura pergunta pro Kaji como que ele consegue deixar os outros fazerem coisas pra ele, tipo, delegar as coisas, né? Porque o Sakura pensava que ele conseguiria lidar com o problema dos Kiryos sozinho, mas no final acabou dependendo dos outros. E que ele queria saber como que ele pode fazer isso também. Então o Kaji começa a ficar pensativo, em silêncio, e ele sai andando, compra um café, tipo, pro Sakura, e o Sakura, que nem a gente fica, meu Deus, o que ele tá fazendo, né? E ele continua pensativo. E ainda diz que esse tipo de assunto tinha que ser falado num local mais aberto. E por isso ele leva o Sakura lá pro último andar do colégio, que é a cobertura, né? E o Kaji responde numa frase simples. Como depender mais dos outros e delegar? Simples, porque ele não pode fazer tudo sozinho. O Sakura, obviamente, não fica satisfeito com essa resposta, né? Porque pra ele é o mesmo que dizer que é fraco, né? Que admitir que é fraco. E então o Kaji pega o café e coloca por cima da embalagem escrito chá verde, né? E aí ele explica, por mais que você troca a embalagem, ainda é café. O conteúdo é café. E o Sakura fica confuso. Tá, isso é óbvio, né? Então o Kaji explica que o Sakura pode fingir conseguir dar conta de tudo, mas a verdade continua sendo que ele não consegue. Ou seja, o Sakura sabe que precisa dos outros, mas no fim tá com medo. Medo de confiar nos outros, porque o Sakura pode sofrer uma rejeição. E sabe o que é pior? O Kaji fala que todo mundo sabe o quanto o Sakura tá com medo. E aí o Sakura pergunta, né, como? E aí o Kaji simplesmente lembra do Sakura, né, quando ele surtou do nada, pedindo pra culparem ele por ele não ter resolvido sozinho o caso dos Kira. E comparou o Sakura com um gato, né? Que é a mesma coisa, que quando os animais surtam, quando estão com medo, né, e você acaba se aproximando, tem que ir devagar. Então, vendo ainda que ele tá confuso, o Kaji conta uma outra história, falando que alguém que estava na cobertura falou que tinha um fantasma de uma mulher com um vestido na escola, mas que na realidade ele só confundiu porque era de noite, porque durante o dia revelou que era só um saco que estava sacudindo por conta do vento, né, que estava preso ali numa pá. E aí o Sakura, né, no caso, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, ele tem tanto medo da rejeição das pessoas que ele surtou sem razão nenhuma. Simplesmente porque na cabeça dele ele já achou que foi rejeitado. Só que isso não aconteceu. Ninguém culpou o Sakura. Viram ele no seu modo mais fraco, né? Porque ele estava surtando. E ainda assim, todos do Furin acolheram ele. Então, o Kaji resume pro Sakura, né? Que basicamente ele precisa confiar nos amigos e que só assim ele vai conseguir depender mais deles. Então, que ele precisa olhar para eles de verdade e não desviar o olhar que era o que ele estava fazendo, né? Porque ninguém do Furin vai rejeitar o Sakura. E aí, do nada, a gente chega o Memiya batendo palmas no discurso do Kaji, falando que ele mandou bem. Ai, gente, e o pobre do Hiragi logo atrás, nossa. Eu ri tanto nessa parte. Momento de drama e de repente o bobalhão do Memiya aparece, né? Só que o Kaji também é tímido, igual o Sakura. Então a reação dele foi socar o Memiya, gente. E ele foge dali. E justo depois dessa quebra, do momento dramático, né? O Memiya também aconselha o Sakura, né? Falando que até ele não pode fazer tudo sozinho, que ele só é aceito sendo do jeito que é, porque não importa se ele é perfeito, os outros vão estar lá para apoiá-lo. E no final, parece que o Sakura entendeu o recado de todo mundo, né? E a gente descobre, né, do Memiya conversando com o Hiragi, que o Hiragi lá no passado também deu um conselho semelhante pro Kaji. Foi um episódio, vamos dizer assim, bem diferente, né? Porque a gente tá acostumado a ver aquele shonen de luta, etc. Mas foi uma pausa, né, pra gente conhecer um pouco mais do lado do Sakura, que ele tava superando, né, esse medo dele. Né, e vamos ver se daqui pra frente ele melhora. Porque a gente sabe que ele é tímido, a gente é. Então eu espero mais reações, né, fofíssimas do Sakura e mais foco nele. Vamos ver aí se ele vai evoluindo com o tempo. E se você assistiu até aqui, comenta soco, né? Assim eu vou saber que você assistiu tudo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like, que isso ajuda o YouTube a entender, né, que você gosta desse tipo de conteúdo, para começar a recomendar o meu canal para pessoas como você que são fãs de animes e mangás. Beleza? Obrigado pela sua presença, kiss kiss e bye bye!